Uma noite, boa noite. 7h30, não tô atrasado. Quem tá atrasado é a senhora. Ai, Júlio César, 10 minutos. A senhora tá atrasada, até a senhora ligar e eu ligar aqui. E a gente no mesmo fato. Bom, muita gente esperando, olha só. Pô, mas já estão chegando. Natan. O Natan é o primeiro a chegar, né, Natan Paulo? Primeiro o Natan chegar. Bom, primeiramente eu quero agradecer a Deus por esse momento, por Deus me dar mais uma força, mais uma graça. E fazer isso por Jesus, né? Nem pelos homens, nem por ninguém. É por Cristo, né? Fazer por Cristo, eu acho que é a melhor escolha, é o melhor caminho, não tem outro, né? O pessoal do Japão, um abraço para o pessoal do Japão. Logo estaremos em Nagoya aí pregando aí, tá? Pode ter certeza que iremos. Um abraço a todos, quero agradecer a família da Brenda Carolina de Minas Gerais, sua mãe, vocês são lindos que cuidaram de mim até hoje, tem cuidado. Queria também agradecer a Deus pelo Espírito Santo ter me aproximado de mim, me dando graça, me dando força. Então, antes de mais nada, vamos começar a orar e você já vai dando like e vai compartilhando o ensino, ok? Então vamos lá, vamos orar um pouquinho. Senhor Deus eterno, justo juiz dos séculos e séculos, eu me dimensiono, a Deus, a minha vida, ao Senhor, e eu te dou, Senhor Jesus, a minha alma, para que o Senhor comprasse, para que a sua misericórdia se enche e estabeleça um concerto novo. Eu sei que toda a sabedoria humana, terrena, ela se há de passar. Segundo a tua palavra, diz que a glória do homem cai, mas a sua permanece para sempre. Senhor, eu sei que um Deus tão misericordioso, um Deus tão benigno, um Deus tão maravilhoso, que compadece nossas fraquezas ao ponto de sentar à direita do todo Pai poderoso Jesus Cristo, o Senhor, o grande advogado, o sumo sacerdote eterno, o grande eu sou. Pai, quero te agradecer pelos dias que o Senhor olhou para a minha alma, aonde os homens, ó Deus, que eu achava que eram meus amigos, pessoas que me abraçavam, diziam que me amavam, me esqueceram. Mas a tua mão acolhedora, o teu amor fraternal, como um pai grandioso que o Senhor é, o Senhor me acolheu, me deu força, me dando graça para estar aqui mais uma vez ensinando a este povo o que é o fato da misericórdia, o que é, Senhor Jesus, o ato da grandeza do teu Espírito para ensinar e discernir através do conhecimento da graça e da sabedoria e crescendo em graça. Pai, muito obrigado por todas as pessoas que aqui estão, aquelas que ainda vão ver esse vídeo, e que o Senhor alcance corações, e que o Senhor coloque, Senhor Jesus, dentro do coração delas uma esperança nova, um tempo novo, para que eles possam resplandecer eles mesmos o sentimento avivado, um sentimento missionário, para que alcance almas neste mundo viroudo e esse mundo passageiro. Senhor, meu Pai, poderoso Deus, nessa terra sangrenta, nesse círculo terreno que chama-se terra, peço ao teu Espírito Santo e continua vagando em cima das águas e continua tomando os corações como porta de casas que possa entrar e reinar em seus corações ao ponto das armas, ó Deus, de Satanás sejam caídas por terra. Eu te amo, Senhor, e te glorifico por mais uma noite o Senhor nos estabelecer esse concerto. Assim fique conosco, dando sabedoria, graça e entendimento. Assim te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém. Bom, igreja, bom, pessoal, como é bom estar com vocês novamente, como é bom sentir a presença de Deus. E eu acho que a Bíblia diz que nós vamos crescendo graça em graça, né? E de graça em graça vamos crescendo, Deus nos dando força, graça, Deus nos dando motivos para vencer, não é? E assim, eu tenho certeza que o Espírito Santo ficará conosco nesse grande ensino que vai ser sobre incredulidade. Irmãos, antes de mais nada, eu queria somente deixar uma coisa bem pautada, bem plausível para esse momento. Eu queria fazer uma comparação. Tem dias, meus irmãos, que estamos no ápice da alegria, no ápice da moralidade, de ficar com nossos familiares, se regozijar dos dias que estão presentes, dias de alegria, de paz, de bondade e bênção. Mas tem dias também que estamos lá embaixo, né? Dias que sentimos aflição, dias que sentimos angústia, dias que sentimos a solidão tocar nossos corações. Mas lembrando que Davi, quando ele se lamentou pelo seu pecado, ele disse que se ele subir ao céu, lá Deus está, e se ele descer o mais profundo abismo, lá a tua cama, ele fará, ou seja, lá encontrará o Todo-Poderoso também. Então Deus é o Deus de perto e o Deus de longe. É o Deus que nos consola, menos a gente sentir o toque do nosso rosto, o carinho das suas mãos. É um Deus
que não é visível agora, mas é poderoso. Pela fé, cremos que Ele está conosco e é poderoso para nos salvar e fazer com que os nossos dias de tristeza salte de alegria. Tá bom? Então deixa essa palavra bem pautada e que Deus abençoe a todos. E vamos lá, pegue a tua Bíblia comigo e vamos viajar nesse cenário glorioso. Bom, hoje eu queria ensinar a vocês sobre um ato muito importante. Existe o ato de fé. O ato de fé nada mais é que o ato de coragem. Por quê? E ato de loucura. Paulo disse que, para eles é loucura, mas para nós é poder de Deus. E o que é para eles loucura? A fé do homem hoje. Porque nós estamos vivendo um tempo onde a iniquidade cresceu, o amor de muitos se esfriaram. E amor está substantivo da fé, porque fé é amar, ou seja, é esperar numa redenção. Então, ao contrário da fé, o sinônimo vem o quê? A incredulidade. A incredulidade faz parte desse eixo, amar, fé e não crer. E não crer puxa a raiz da amargura e também do descaso da mente humana e não acreditar que ainda pode mudar. Porque a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas daquilo que se espera. Bem explicado. Então, vamos ao ponto. O que é incredulidade? Incredulidade é o afastar daquilo que é possível. Então, vamos hoje aprender quantos homens que deixaram os seus resquícios, de tomar a sua incredulidade em pauta, em ações, e sentir também o que é o peso de uma incredulidade, o que é o fato importante e também as suas consequências de não crer. A Bíblia diz, se crer, verá a glória de Deus. Então, se você não crer, nunca vocês vão ver a glória de Deus. Tá bom? Então vamos lá, quero dizer a todos vocês, se um dia eu caí, é pela soberba, por achar que eu era o melhor, mas quando nós temos humildade e reconhecer os nossos erros e pedir a Deus misericórdia, o Senhor vem com grande força, grande poder. Porque mesmo ainda que 99 vezes ficou uma perdida, ele foi atrás, é porque aquela ovelhinha que ficou lá atrás começou a berrar, perdida, ela pediu socorro. Segundo a Bíblia Sagrada diz que aquele filho pródigo, ele se lamentou quando ele estava com os porcos, perdeu sua herança, mas ele se lamentou e foi humilde em dizer, lá tem aconchego na casa do meu pai. Então, não é somente se perder e Jesus vir atrás, é você reconhecer os seus erros, conhecer os seus atos de injustiça e assim permanecer na esperança e na misericórdia e crendo que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel para nos lavar de todo pecado e nos redimir com sua justiça. Beijozinhos no ombro para aqueles que não acreditam na minha redenção. Bom, claro, não tinha que passar em branco. Então vamos lá, aperta o play, compartilhem, like no vídeo e vamos aprender um pouquinho sobre a incredulidade que é perigosa. Creio que vai ser rápido, vai ser muito rápido. Hoje eu vou tentar resumir rapidamente, tá bom? Bom, queria que vocês abrissem no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 17. Gênesis 17, 17, tá certo? Está escrito assim, todo mundo pegou? Todo mundo pegou? Alguém pegou? Ninguém? Compartilha, gente, vai dando like, compartilha esse vídeo e vamos rapidão, vamos lá. Vou esperar vocês, vamos lá. Lá. Tempo! Tá bom, eu vou comer um doce. Já acharam? Não deu nem pra comer doce, hein? Então vamos lá. Gênesis capítulo 17, versículo 17. Diz assim: Então prostrou-se Abraão com o rosto em terra, e riu-se e disse no seu coração: Há um homem de 100 anos, há de nascer um filho, conceberá Sara com a idade de 90 anos. Vamos repetir. Gênesis, pega a Bíblia, gente. Vocês vão falar que eu sou mentiroso. Tem muita gente, esse cara é mentiroso. Pega a Bíblia que vai falar a verdade, não é só eu. Gênesis 17, 17. O pessoal está sentindo uma paz aí, né? Tá uma paz aqui em casa. Paz muito boa. Sentindo a graça, a mão de Deus nesse lugar. Vamos lá. Gênesis 17, 17. Então prostrou-se Abraão com o rosto em terra, e riu-se no seu coração. A um homem de 100 anos,
há de nascer um filho. Conceberá Sara com idade de 90 anos. Bom, começa por aqui, né? Tem um fundo musical meio triste ali, mas eu acho que é por isso que a gente vai colocar esse sentimento, porque a incredulidade ela não pode existir em nossos corações e é uma coisa muito preocupante nos dias de hoje. Bom, você conhece a história. Segundo a Bíblia Sagrada diz que 3 anjos chegaram à tenda de Abraão e prometeu a Sara e ter um filho. E ele, com mais de 100 anos, riu em seu coração. Ele não falou, ele não apenas se exclamou em sua boca, ele não soltou a palavra de pensamento, não. Ele sentiu no coração o riso de não acreditar que ele poderia ser um pai depois de 100 anos. A promessa era Isaac, o filho Isaac, que depois lá na frente teria a prova de um holocausto, ou seja, ali seria Isaac como sacrifício. E vimos que realmente o homem que ouvia a voz de Deus, que era chamado amigo de Deus, riu-se do Senhor. Segundo o que diz Sara rindo dentro da tenda, a palavra de Deus diz que Isaac significa riu-se do Senhor. Então, riu-se do Senhor, tomou-se um pouquinho de incredulidade nos seus corações ali. E assim, nós vamos ver o que se reflete essa pauta de incredulidade, não acreditar mais. Tem pessoas que no caminho deixam de acreditar no seu potencial, tem pessoas que no caminho deixam de acreditar em Deus, acreditar até mesmo que é possível vencer algumas das atitudes da vida. E a incredulidade ela tem uma base tão forte que ela pega toda a base da vida, tanto sentimental, tanto profissional, tanto todas as bases e principalmente o espiritual, que é o quê? Deixar mais acreditar que Deus pode realizar, que Deus pode fazer, que Deus pode curar, principalmente. Se hoje, eu tenho certeza, se tivesse um homem agora sem braço, entrar numa igreja, eu falo, olha agora, eu vou orar e vai crescer um braço aqui. Até mesmo o pastor fala, o quê? Eu quero ver isso aí. Hoje em dia as pessoas não acreditam mais, não tem mais essa sensibilidade de acreditar mais, que é possível. Então, vamos sobre essa fase de acreditar, de crer. Tem muitas pessoas esmorecendo na fé, por quê? Porque estão perdendo a crença, perdendo a fé. E por que perde a fé? Perde a fé por causa desses motivos banais de olhar para a terra e não ver um sinal de Deus, mesmamente sequer, que ainda tem seu tempo, o tempo de agir do Senhor no nosso tempo. Então, vemos que Abraão aqui sentiu essa falta de crer. Jesus disse, se você crer, se você tiver fé, do tamanho de um grão de mostarda, você virá aquele monte sairá de lá e vai correr para lá. Se você tiver fé, porque tudo é possível que crer. Ou seja, ele não disse algumas coisas separadas, não, ele disse tudo é possível que crer. Eu lembro, meus irmãos, que quando Moisés teve a incredulidade, lá no livro de Números 11, 21, lembra? Disse Moisés, 600 mil homens de pé, e este povo, no meio do qual estou, e te darei carne e comer um mês inteiro. Ou seja, Deus, eu estou com mais de 600 homens. Moisés disse, e o Senhor vai mandar carne e vai comer um ano inteiro com... Moisés se atraiu um pouquinho da incredulidade. Lá você pode ver em Números 11, 21. Você vai ver que foi uma indagação de Moisés que trouxe um pouquinho de incredulidade. Mas Deus foi lá e fez. Caiu cordonize do céu. O povo se alimentou. Então, você vê que realmente Deus é um Deus provedor. É um Deus que realmente ele cumpre aquilo que ele promete. Então, a incredulidade, por que ela vem? Por falta de conhecimento bíblico. Porque todas as vezes que a gente tem um conhecimento e não começa a adorná-lo para que ele seja novamente novo, porque o pão nosso de cada dia nos dá hoje, a palavra de Deus todo dia tem que ser lida, interpretada, não é porque você conhece, eu conheço João 8,38, eu conheço Mateus, isso fala assim, mas se você não fazer com que essa palavra se renova na tua vida no outro dia, a tua fé vai desmorecendo. Porque a palavra é vida, e a vida tem que ser alimentada. Então, se a palavra é vida e a vida tem que ser alimentada, ela tem que ser alimentada todos os dias através do nosso conhecimento e nossa busca diária. Então, todos os dias, se você deixar de ler a Bíblia, deixar de orar, deixar de buscar a Deus, a tua cama será a cama da incredulidade. Vou repetir. Se você parar de buscar o Senhor, se você parar de ler a Bíblia todos os dias, vai chegar um tempo que essa gasolina vai acabar da fé. E aí vai chegar uma hora que essa palavra que é viva vai morrer. E por que ela morre? Dentro de você. Ela perde o efeito do poder.
Porque ela não está sendo alimentada pelo a busca e seu conhecimento. Ah, olha que ensino lindo. Oh Deus, obrigado. Isso é verdade. Então deixamos de comer da palavra, e não somente ela morre pelo seu poder, não que ela não tenha mais poder, mas em você ela vai perder o poder. Por quê? Porque quem alimenta o poder da palavra é a fé. Se eu tenho fé que Cristo é verdade, que aquilo é real, essa palavra vai produzir em mim força. Mas se eu já não tenho fé em Cristo, como terei fé em suas palavras? É simples. É simples. Então, se nós abandonamos a busca da palavra, morreremos juntamente com ela. E isso faz com que a nossa incredulidade, que não é nossa, que a incredulidade ela vem das obras da carne, porque a carne não acredita no Espírito, mas o Espírito acredita que a carne pode matá-lo. Então o Espírito ele conhece tudo, a carne não conhece nada. A carne não conhece o Espírito, mas o Espírito conhece a carne, e isso é o problema. Ele conhece e sabe como ela é ruim, e como ela é perigosa para tirar toda a base do Espírito e as visões espirituais e as atitudes também que vêm através de obras carnais. Obras carnais com justiça. Porque existe uma coisa que nós erramos muito, temos que matar a carne. Não, a Bíblia diz avivar a carne. A Bíblia diz que nós temos que fazer ela viver, porque morta ela já está. Então a carne com obras de justiça, ela vivifica a carne. O Espírito vivifica a carne, a Bíblia fala isso. O Espírito vivifica a carne, tá bom? Então Moisés passou por isso também, né? Além, nós começamos a ver os discípulos também, né? Que ele disse assim, em Mateus 17, 19. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram assim, por que não conseguimos nós expulsá-lo? Jesus respondeu, por causa da vossa pequena fé. E em verdade vos digo que se tivesse fé como um grão de mostarda, foi aquela parte. Então, você vê, até para expulsar um demônio precisa ter fé. Eles não conseguiram porque eles não teve fé, eles teve incredulidade que era o potencial de Cristo. Estava já permanecendo em nós. Ele mesmo disse, olha, eu sou a luz do mundo, agora vocês são a luz do mundo. Eis que vos dou o poder. Então, por essa falta de fé, de acreditar que eles poderiam em nome de Jesus, fez com que ele passasse uma vergonha imensa. E Jesus disse, sua falta de fé. Fé e incredulidade, 2 passos que transmite para nós um futuro. E qual futuro você quer? O da queda ou do crescimento? É aí você que escolhe. E como você se alimenta, aquilo que vai ser o seu futuro. Então, se hoje você não liga, não dá crédito, afasta da palavra de Deus, tampouco, ao menos no seu coração, ela transparece, com certeza o seu futuro será ruína e sua cama será o grena. Então, Zacarias, eu lembro a história de Zacarias. Zacarias estava tão atônito, né? A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 1, versículo 20, né? E quando ele chegou lá, ele não acreditou. E ele disse, então ficarás mudo. O anjo disse, Zacarias, você vai ficar mudo e não poderás falar até o dia que essas coisas aconteceram, porque não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se cumprirão. Zacarias ficou mudo, né? Quando os discípulos também oravam lá, ouviram da ressurreição de Cristo, vocês lembram? Até que no Tomé, a incredulidade de Tomé, ele disse, o quê? Ele ressuscitou? Então Jesus aparece lá e disse, Tomé, porque tu vês, tu creres, bem-aventurado aquele que não vê, mas crê. Então, a credulidade e a incredulidade são fatos totalmente diferenciados. Mas para crer, não precisa ver. E é esse o problema. Nós nascemos com matérias, temos vida material, acreditamos naquilo que é possível enxergar e tocar. E é por isso que nós padecemos, porque no mundo espiritual não é visível, porque Deus é espírito. E o apóstolo que os adora, eles adoram em espírito e em verdade. Em espírito que não vê e em verdade que existe. É isso que é o problema. Por isso que nós, seres humanos, temos a dificuldade de todo dia, a cada dia, viver em fé. Porque não se vê. E fé é algo que não se vê, mas que espera ainda acontecer. É muito complicado isso. Passamos por situações na Terra e nos dias atuais que é meio complicado de ser entendida. Mas tem o pulo do quê? Do Espírito. Quando compadecemos, choramos, o Espírito Santo nos convence que aquilo é real, que pode acontecer. Então uma vida com o Espírito Santo, que nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo, nos renascerá, ou seja, ele ensinará a nós em toda a verdade, e ao Consolador que quando nós chorarmos estará conosco. Por quê? Nos ensinando em toda a verdade. Então, é necessário que vocês entendam essas coisas. Por isso que o Espírito Santo está aqui, para nos ajudar,
para nos orientar, para dizer que é possível, que tudo é possível ao que crê. Tá certo? Então, quando nós vemos, meus irmãos, a palavra de Deus se cumprindo na vida dos incrédulos, a Bíblia diz que os incrédulos não herdarão o reino de Deus, porque não crê e não crê no unigênito do Senhor. Então, cuidado, porque essa incredulidade ela pode tomar conta da sua vida. E aí, a hora que ela tomar conta de verdade, a Bíblia diz que vai entrar o quê? Um comichão nos ouvidos. Porque o Deus desse século cegará o teu entendimento. Deus vai lançar você num sentimento perverso. Então, o Deus desse século, qual é o Deus desse século? Satanás. E o que ele faz? Ele cega o entendimento. Ele cega. Ele te coloca numa parte onde você vira ateu. Chega ao ponto de você não acreditar mais que se alguém profetizar na sua vida, vai ser uma bênção a tua vida, a tua casa. Antes você estava, oh glória, aí você levanta a mão e fala amém. Amém, vai ser uma bênção. Começa assim, ó. E tu verás bênçãos de Deus. Depois, vai passando o tempo, as lutas vêm. Vocês verão a bênção. Aleluia, glória a Deus. A língua já não fala. Depois a terceira, as vezes também. Vem a bênção. Amém, glória a Deus, aleluia, eu acredito. Depois a quarta. Amém, Jesus. É isso aí. Então vai caindo. A confiança, o sentimento de dar glória vai cedendo ao que? Ao fracasso. Então, se tem 3 posicionamentos que devemos evitar. Primeiro, acontece a depressão. E ela vem assim. Eu consigo. A segunda vai caindo e diz, eu acho que eu consigo. A terceira, será que eu vou conseguir? Na quarta, eu não consigo. E na quinta é o pior, jamais conseguirei. E aí, você vê graus existentes no nosso coração, no nosso dia a dia. Dentro do nosso corpo mortal, existem esses graus. E vai caindo, e você não vê. Você vai olhando e vê que realmente está perdendo as forças. E sorrindo para os seus amigos, para mostrar para eles que você ainda tem aquela fé grande, aquela lâmpada de Israel que não se apagou, mas dentro de você já está apagado. Então um sorriso carnal pode enganar o que é visível, mas o seu sorriso exterior, dentro do interior que contempla o Espírito, não se deve e não consegue enganar, porque Deus conhece o coração e passeia na terra dele, e conhece o íntimo da alma, e vê que realmente a sua estrutura está abalada. Então sorrir, dançar, se divertir no churrasco, não é evidências de uma pessoa feliz. A fé, o firme fundamento daquilo que não se vê, daquilo que se espera. Perdoar, amar, ser orientado pelo Espírito e dizer a todos os habitantes da terra que ainda é possível viver uma vida na terra sofrida, angustiosa, mas ter alegria no coração e cantar e dizer que somente o Senhor é Deus. Existem sim fatos marcantes em nossa história, e um deles, que é mais interessante, que é o firme fundamento daquilo que não se vê. A fé, a base, a estrutura de ser servo. A fé é aquilo que comove os corações de Deus e faz saltar de alegria a tristeza, e faz fazer com que todo choro, toda lágrima se escaça na noite, e na manhã a alegria se renova. Pois a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, pois Deus é justiça, o sol dele, e nas montanhas da manhã seguinte nasce o sol da justiça e a misericórdia se renovada. E assim é o que Deus requer com o homem, quer que o homem entenda que não se deve se apartar do livro da lei, assim como também Davi disse a Salomão, filho meu, não se aparte do livro desta lei. Ah, Deus. Tem misericórdia em nossas vidas. Aleluia. Tenha compaixão, Senhor. Bom, vamos lá. Deus é bom. Então vemos vários exemplos, né? Vemos também, né, uma coisa interessante, que quando
Marta, ela sentiu uma concentração, ou seja, ela sentiu que o seu desejo de estar acreditando naquilo que era possível, quando lá em João 11:39, na ressurreição de Lázaro, vocês lembram, né, que chegou lá e disse Jesus, tirai a pedra, disse Marta, mas meu irmão já está morto, já cheira mal, pois Jesus já é o 4º dia. Jesus chegou com tanta vontade de fazer, com tanta alegria no olhar, Jesus chegou com tanta força, com tanto vigor de chegar lá e mudar a história da história do morto Lázaro. Mas Marta e Maria, lembra que sempre Marta preocupada com os afazeres da casa, Jesus sempre chegava na casa de Lázaro, em Betânia, e quando Lázaro morre, Jesus chega lá e disse, tira a pedra. E Marta olha e disse assim, mas já faz 4 dias que ele está morto. Jesus olha, fitado os olhos nela, tira a pedra, Marta, tira a pedra. Tomé, na sua ressurreição, em João 20:25. Então tem vários argumentos de pessoas importantes biblicamente que voltaram atrás também. João Batista, batizando Jesus no Jordão, disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E depois, quando Jesus ele vai com seus discípulos, João se separar dos discípulos de João, Jesus, ele pergunta se é realmente ele, o Cordeiro. Pergunta. Ou seja, João Batista desacreditou de Jesus. Ele mesmo afirmou e ele mesmo voltou atrás. Vocês estão entendendo? Ele voltou atrás. Pergunta se realmente é ele. Vai lá. Aí quando chega o mensageiro, Jesus fala, avisa João. Os coxos andam, os cegos enxergam, os surdos falam, os mortos são ressuscitados. Então João Batista voltou atrás. Vocês têm noção, se João Batista voltar atrás, quem é você para não voltar? Quem é você para não voltar atrás? Somos falhos, meus irmãos. Somos queda. Nós me chamamos queda. Deus te chama levante. Aprenda isso. Somos queda. Deus levanta. Nós caímos, Deus nos levanta. Não é nós que levantamos, não. Não temos poder para levantar sozinho. Porque nossa música é de queda, de tristeza, é de ruína e de morte. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vocês estão entendendo? Então é isso. Então a incredulidade é a dúvida. Vocês não podem duvidar em seus corações. Se crê no seu coração, será salvo. Se crê em seu coração, será salvo. A dúvida, meus irmãos, gerou uma advertência tão grande que Pedro ele afundou. Porque duvidou que estava andando sobre as águas do mar. Então dúvida, ela vem junto com a incredulidade. A Bíblia diz assim, em João 3,36, todo aquele que crê no Filho tem a vida, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanecerá sobre ele. Tem a vida quem crê, quem acredita. Lembra? Todo aquele que crê no Filho tem a vida. Então, lembra, tem a vida. Em João 8,24 diz, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Deus fala assim, vocês vão morrer em vossos pecados. Se não crê que eu sou, vocês vão morrer em vossos pecados. Está lá em João 8,24. Então ele já disse, olha, vocês vão morrer. Se vocês não crerem, vocês vão morrer. Simples. Vão morrer em vossos pecados. Vocês têm que crer. E quem crê verá a sua glória. Foi a Bíblia que diz, é o Senhor que está dizendo, não é eu, não é você, é a Bíblia, é a Bíblia. É o Todo-Poderoso do Universo que está dizendo hoje, essa noite, não é eu. Não sou eu. São exemplos de quem não crê. São exemplos de quem não acredita, que não continua acreditando. É ele que está dizendo, não sou eu. Então é isso. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Olha isso. Em Hebreus capítulo 3, no versículo 12. Hebreus 3, 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer que vós perverso o coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo.
Paulo diz, de novo, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade, que vão afastar vocês de Deus. A incredulidade afasta o homem de Deus. É simples. É simples. Paulo disse isso bem claramente. Vai afastar. Aqui, outra advertência. Em Hebreus 4:11 diz: procuremos, portanto, entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência e incredulidade. Os incrédulos, em Lucas 12:46, fala que não herdarão o reino de Deus. E a dúvida repreendida daquele que disse: por que seus tímidos ainda não têm de fé? Quando Jesus chega naquele tempestade no barco, e o barco começa a agitar, ele disse: mar, cala-te, vento se acalma. E ali a Bíblia diz que o barco estava à deriva, começou uma bonança, uma paz. E Jesus disse: vocês não crêem, não? Homens de pequena fé. Vocês não crêem que essa tempestade pode acalmar? Vocês não têm fé para isso? E também acontece outras advertências. Nos caminhos de Emaús, lá no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 25. Então Jesus lhe disse: honestos e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Por que vocês não creem em tudo que os profetas disseram? Olha lá em Lucas, vocês vão entender ao caminho de Emaús, os dois discípulos que estavam ao caminho de Emaús, que os seus corações começaram a arder, que falavam de um Cristo que morreu, que colocaram crucificado na cruz, no Monte Caveira. Também fala sobre outro, né? Sobre outro de Marta contra a ressurreição de Lázaro. Tem os primeiros cristãos contra a liberdade de Pedro. Em Atos 12:14, conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. Ou seja, Pedro estava preso, mas os anjos soltaram Pedro. Mas quem é esse que bate na porta? É a voz dele. Acredita que Deus pode livrar. Acredita que Deus pode tirar Pedro de... Ah, não, que usaram incredulidade. Será que é Pedro que está na porta? Será? Será que é Pedro que está na porta? Naamã tinha que mergulhar 7 vezes, porque Deus conhecia o seu coração. Deus testou a sua fé. E Naamã, 7 vezes, no rio podre, foi curado da lepra. Então, sabemos nós que essa crença, o fato de não duvidar crendo, temos promessas especiais, porque o Senhor resgata a vida dos seus servos, e nenhum dos que confiam nele será condenado. Está em livro de Salmos 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor não são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecerão para sempre. Então essa permanência é o escudo contra a incredulidade dos dias atuais. Ou seja, os dias são tenebrosos, os dias são escuros e os dias são maus. E por se aumentar a iniquidade do mundo, o amor de muitos se esfriaria. E amor é a essência do que eu falei lá atrás, da fé. E a fé é o sinônimo da incredulidade, que barra apraz a morte. Porque se não crês no Filho, verá a morte, não a vida. Pois todo aquele que crê, verá a vida. Porque eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, são essas palavras de sabedoria. E que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. E que podemos apegar novamente com as práticas da justiça e crer no seu nome. Porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Eu sei que Deus é bondoso, longânimo. Então, você que está aí agora, amou? Quem está assistindo a paz? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Salvador, eu te peço que nesta noite o Senhor coloque a sua mão de misericórdia, a tua mão de graça e benevolência. Senhor, eu sou um pecador miserável, cheio de falhas. A minha vida, ela só pertence ao Senhor, assim como eu sei, ó Deus, que eu tive crença, ó Deus, daquilo que tem poder, ó Pai, que é a sua palavra. Pai, nos aumente a nossa fé, tire de nós a incredulidade e coloque a nós um coração duplo de ânimo, para que possamos juntos estar firmes até o seu dia final.
Senhor, essas pessoas que estão ouvindo agora querem somente um pouquinho, somente do Teu Espírito, para que se apraz da sua fraternidade. Senhor, eu te peço que o Senhor perdoe os meus inimigos e me dá força para cada dia ser mais útil na Tua obra. Senhor, me enche com o Teu Espírito Santo. Me dá as visões dos dons, ó Deus, espirituais, para que cada dia possamos juntos estar naquele dia da grande Canaã perfeita. Ó Pai poderoso, justo juiz, eu te peço e te rogo agora que as casas sejam invadidas pelo mandor da Tua misericórdia e que aquele que não acredita mais possa voltar a crer, possa voltar a existir dentro dele um sentimento vívido, para que eles possam ver a Tua glória e ver também os anjos, ó Deus, com a espada nas mãos, andando em sua casa, no quarto, na cozinha, na sala, em todos os lugares da casa, sejam repletos pela Tua morada. Glória, honra, poder, majestade, santidade e autoridade divina seja esclarecida no Teu nome. Jesus, Tu é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, o Autor da fé. Assim, Senhor, concretiza nesta noite o Teu poder sobre todos os homens habitantes dessa terra e que eles possam conhecer a Tua verdade e para que nós conhecemos também a Sua misericórdia. Deus poderoso, assim te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então você, acredite, tenha fé, porque a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê e daquilo que se espera. Pois, no grande dia, o que há de vir virá e não tardará. Vocês podem chegar até o grau da santificação e da obediência através da força de acreditar que a palavra tem que se renovar. Justificado seja o nome do Senhor cada dia mais, pois o Senhor é grande e poderoso, Deus de maravilhas e de misericórdia. E que hoje seja um dia de fé, que você possa voltar a acreditar que tudo é possível ao que crê. A terra, a planície e tudo que é produzido por Deus foi feito para a abundância da sua glória e da sua majestade. Santo é o Teu nome, glorioso é o nome do Senhor. E todos vocês que amaram esse ensino, para dar honra e glória ao Senhor, comentem aqui e vão descansar em paz, e que amanhã seja repleto de justiça, de amor, de bondade e de fé, e todos os dias, se levantando, alcançamos a grande e poderosa mão do Senhor e também o afeto do seu carinho. Amém? Que Deus abençoe. Que Deus abençoe todos os dizimistas, ofertantes do ministério, aqueles que não são também. Que Deus põe na sua panela o azeite, a farinha e que venha multiplicar todos os dias os seus bens. Tá? Que Deus abençoe. Fiquem na paz. E foi lindo esse ensino. Estou maravilhado aqui em casa também. E muito feliz. Quem está sentindo uma paz em casa? Quem está sentindo uma paz? Quem está sentindo anjos? Deus colocando mais fé, mais ânimo? Isso. Santifica-se a igreja, porque logo, logo encontrará com o teu Deus. Amém? E novamente, vamos justificar aqui esse dia. Porque se foi justificado, foi porque o Senhor colocou o recado da fé e da grandeza do seu amor. Amém? Fica na paz. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.